Fui uma mãe para o meu namorado. Oi, eu sou o Luciano Júnior e esse é o quadro de perguntas e respostas aqui do Salve Seu Relacionamento, onde eu dou minha opinião sincera sobre o que eu acho daquele assunto, daquele tema. Hoje a pergunta veio num comentário da Laís Santos. Ela comentou a história dela, mas uma partezinha do comecinho do comentário dela me chamou muita atenção, onde ela diz: eu fiz de tudo pelo meu ex, até de mãe e homem da relação eu fui, mas eu sabia que naquele momento ele precisava de mim. E chamou muita atenção essa questão dela falar que até mãe, né? Ela foi até mãe dele. E aí é justamente a ideia desse vídeo, que é o seguinte: não seja a mãe do seu parceiro, do seu namorado, esposo, o que for. Seja parceira dele, seja namorada, seja esposa, não confundir os papéis. Um problema que acontece em muitos relacionamentos é essa confusão de papéis, onde aquela pessoa que deveria ser a namorada, que deveria ser a esposa, que deveria ser a parceira, ela começa a atuar como mãe daquele namorado, como mãe daquele homem, quando ela não é a mãe dele, quando ela não deveria atuar nesse papel. E esse é um dos maiores motivos do tesão, né, dentro do relacionamento acabar. Porque quando você começa a ver seu parceiro como sua mãe, né, ou quando você começa a tratar como se fosse um filho, ora, existe um carinho nessa relação de pai e mãe, mas o tesão ele vai embora. E muitos dos problemas que acontecem nesse quesito, e já tem diversas pesquisas aí que provam isso, é que quando você começa a enxergar o seu parceiro como seu filho, né? Quando o parceiro começa a enxergar a esposa como mãe, ele faz tudo, ele dá carinho, ele ajuda a mãe, mas acaba o tesão vai embora. E talvez só Freud achasse que a gente tinha aquele tesão pela mãe, que o filho quer ter aquela relação sexual com o complexo de Édipo, né? Que o Freud chamava. Talvez só o Freud falasse isso, mas de verdade, para um relacionamento, quando você começa a ver sua parceira, a pessoa que é sua esposa, a pessoa que dorme com você como sua mãe, você tem carinho por ela, você trata ela bem, mas o tesão não existe mais. Então, essa história de que existe esse do complexo de Édipo não funciona aqui dentro dos relacionamentos. Então, a grande ideia é: cuide do seu parceiro como esposa. Luciano, mas eu cuido dele como mãe porque eu quero cuidar mesmo, eu amo muito esse homem e quero cuidar bem dele. Tá bom que você queira cuidar bem, que legal, interessante, que homem de sorte você tem na vida, mas cuide dele, você pode cuidar dele como parceira. Cuide dele como a parceira dela. Então, cuide como parceira, cuide como amante, não no sentido de conjugal, mas no sentido de que ama, cuide como namorada, cuide, mas deixe o papel de mãe para a mãe dele. Deixe esse papel de ser mãe para a mãe dele. Ou deixe para ser mãe do seu filho mesmo, quando você tiver um filho ou se você já tem, e não do seu esposo. Então, há uma grande confusão dos papéis. A gente não só... Esse é um exemplo dentro de um relacionamento, mas a gente confunde muitos papéis. Há um tempo atrás eu fiz um curso de um psicólogo chamado Mateusz Rzesiak, um polonês, não sei se você conhece ele, mas ele fez um curso e, entre outras coisas, entre várias coisas, ele mostrava como se criar como pessoa. E um dos modelos, né, do curso era você criar os seus diferentes papéis. Então, eu, né, me criei como pai, como futuro pai, eu me criei como educador, como seja fazendo vídeos, seja dando palestras, seja como professor, eu me criei como funcionário, eu me criei como parceiro amoroso. Então, e dentro dessa ferramenta que o Mateusz ensinava, ele mostrava, você criava o papel, por exemplo, aqui, educador, né, comunicador. E aí eu vou colocando quais são minhas funções, o que é que eu faço, e criava todo esse papel para que não acontecesse, porque qual é o grande problema da gente? A gente confunde os papéis. A gente esquece que a gente é uma única pessoa, mas a gente tem diversos papéis. E é muito comum aquele cara que é o empresário, né, que é o dono da empresa, o CEO, ou o gerente, um diretor, e ele é um excelente diretor, ele é um excelente CEO, ele é um excelente gerente da empresa. Mas aí ele chega em casa e ele começa a ser o gerente da esposa, o gerente dos filhos. E como gerente, é dar ordens, é liderar as pessoas, é controlar, é planejar. Mas como esposo, você não pode atuar como um gerente. Como esposo, você tem que atuar como parceiro, como uma pessoa que está ali para crescer junto, para atuar junto, mas não como um empresário. Então, esse é o problema. A gente confunde papéis nas mais diversas áreas. A gente trata o esposo como filho.
ou trata a namorada como mãe. Ou em alguns casos também acontece, o namorado trata a namorada dele como filha. E aí ele cuida, mima, né, a filha, dá tudo, mas aquilo se vai. Aquela relação se vai. E aí você começa a ver, quando você trata a sua namorada, né, aqui agora pela visão do homem, como você trata a sua namorada, a sua esposa, como filha sua, e você é o pai, você começa a dar ordens a ela. Faça isso, lave os pratos, vá naquilo. Era para ser, né, uma parceria, e vocês dois atuando juntos, no mesmo ponto. Então, é preciso que você saiba diferenciar os papéis e atue como esposa, não como mãe. Você saiba que a cada momento vai existir um papel. Você vai ser mãe? Sim, do seu filho. Deixe o papel de mãe para quando você for mãe do seu filho. Deixe o papel de mãe do seu esposo, do seu namorado, para a mãe dele. Outro erro também que poderia acontecer, que mostra também como essa importância de ter os papéis, é que, por exemplo, eu tenho esse conhecimento de desenvolvimento pessoal, ajudo outras pessoas, eu tenho todo esse conhecimento, né, na área de desenvolvimento pessoal. Tenho cursos de controle emocional, de oratória, e um erro que eu poderia cometer, que eu não vou cometer porque eu já fiz esse curso e eu já aprendi a separar os papéis, é me tornar o coach, né, o mentor da minha namorada. Ai, você faz isso. Olha, não. De novo, é uma relação de parceria, eu não posso confundir o papel. Claro que se eu sei alguma ferramenta para ela se sentir bem, para ela ter mais controle emocional, óbvio que eu vou dizer, mas eu vou dizer como parceiro e não como coach, não como mentor, não como cara que tem o conhecimento e vai lá e diz. Eu deixo esse papel para quando eu estiver atuando, para quando eu estiver dando uma palestra, para quando eu estiver fazendo meus vídeos. Então, essa é a ideia, você saber separar os papéis. E aí, não ser uma mãe para o seu namorado, mas sim ser a namorada dele, ser a parceira. Quando você age como mãe, você acaba cuidando dele e a relação é uma relação de carinho, mas perde-se o tesão e perde-se muito. Afinal, se fosse para ser mãe, você não era namorado. Seu papel não é ser mãe dele. Isso significa você vai cuidar, mas como esposa. Atuando dentro do papel de esposa e não do papel de mãe. Então isso me chamou muita atenção no comentário da Laís, ela falou outras coisas, mas isso me chamou a atenção porque ela fez errado aqui. Ela foi mãe, foi homem da relação quando ela deveria ter sido mulher da relação, quando ela deveria ter sido namorada dessa pessoa. E claro, a relação significa que a relação vai dar certo porque você está agindo como papel? Não. Mas se der certo, significa que deu certo que vocês estão na relação correta, na relação de parceria, e não uma relação mãe-filho. Então, esse é o insight que eu quero dar com essas perguntas e respostas aqui, de seja esposa, seja namorada, também para os homens, seja namorado, seja esposa. Não seja mãe do seu parceiro, não seja pai da sua parceira, não seja filho do seu parceiro, filha do seu parceiro. Seja o papel que você realmente tá para ser, namorada, esposa, marido, ficante, o que for, mas seja o papel mesmo que é para ser. Não fique tentando ser o papel que você não é. Se o conteúdo desse vídeo foi interessante, dá o curtir aqui, se inscreve nas minhas redes sociais e se tiver pergunta, claro, se tiver algum comentário a fazer, eu sempre olho os comentários, mesmo quando não é pergunta, sempre tem um insight interessante que eu aprendo e posso utilizar. Então, se você tem algum insight, coloca aqui nos comentários, no próximo vídeo eu te respondo. Muito obrigado e até a próxima!